Olá, amigos! Começa agora mais um Acesse na TV, o primeiro programa deste ano de 2016. Aproveito a oportunidade para desejar a todos vocês um excelente ano, com muita saúde, muita paz. E eu espero que este ano a gente traga muitos bons programas, bons convidados, que todos gostem bastante da nossa programação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da Associação Comercial e também do livro de ouro, que contém assinaturas de visitantes ilustres desde o ano de 1875, quando este livro foi aberto com a visita de Dom Pedro II. Este livro que foi restaurado no ano passado pela restauradora da Fundação Arquivo e Memória de Santos, a Adélia Alcover, e a Adélia está aqui conosco e vai falar um pouquinho mais sobre todo esse processo, sobre essa restauração de um livro tão importante. Adélia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada eu por estar aqui com vocês. Primeiramente, Adélia, eu gostaria que você explicasse, como é que funciona esse processo de restauração de um livro tão antigo quanto esse livro da Associação Comercial. É um processo moroso, um processo delicado, porque pela própria idade do livro, as folhas já estavam bastante acidificadas, bastante secas. O nosso clima é um clima que não favorece muito pela umidade, Então, geralmente os livros têm sempre fungos, eles acabam ficando com areia por causa do nosso clima mesmo, O clima daqui prejudica bastante, O nosso clima não favorece em nada. E aí, como é que é feito? Você recebe o livro, É um livro super importante, que além da assinatura de Dom Pedro II, tem a assinatura de outros presidentes também aqui do Brasil, presidentes importantes, Como é que é receber esse livro e qual é o primeiro passo para começar essa restauração? Bom, primeiro é um prazer sempre ter essa oportunidade de estar com um livro tão importante e diferente, Porque não é todo mundo... Não existem muitos, com a assinatura de Dom Pedro. Eu já peguei outros livros com a assinatura de Dom Pedro, mas não é uma coisa tão normal, assim, tão habitual. Então, o primeiro procedimento é fazer uma avaliação para saber qual o método a ser executado dentro da restauração. Então, é feita uma avaliação para ver o estado do livro e quais as intervenções que vão precisar ser feitas, quais os papéis, que são sempre papéis importados, todo o material é importado. Não existe aqui no Brasil esse material? Não existe aqui no Brasil. Por quê? O que tem esse material de tão diferente, de tão específico que é preciso trazê-lo do exterior? É um papel japonês, então é um papel de fibra longa, ele tem várias gramaturas, que são papéis bem fininhos, que não a hora que faz a restauração, a hora que faz o enxerto, ele é transparente, então se tem alguma escrita, tudo, ele não interfere na leitura. Ele dá o suporte ao papel, porém ele não interfere na leitura. E tem outros com uma gramatura maior, que aí são feitos enxertos quando falta algumas partes do papel, então é feito esse tipo de enxerto. E aí ele tem que ficar na mesma espessura, mas a gente sempre usa o papel japonês por ser um papel próprio para restauração e um papel de fibra longa. Na prática, então, por exemplo, se tem um rasgo na página, um furinho, esse papel consegue ser colocado nesse espaço que está faltando sem alterar o conteúdo. Sem alterar o conteúdo, exatamente. É isso. A gente tem até umas imagens aí que mostram esse processo de restauração, essa parte da colagem, dos enxertos, que é uma parte que são muitos detalhes, É um trabalho muito minucioso. É um trabalho de paciência, mas para mim, um trabalho extremamente gratificante. Como eu gosto muito, então ele é extremamente gratificante. A cola também é uma cola importada? A cola também é importada, é uma cola especial, Ela parece uma gelatina e todo o trabalho de restauração ele é reversível. Então também existe essa preocupação de todo o trabalho ser reversível. Por quê? Se daqui uns anos aparecer alguma coisa, ele precisar sofrer uma intervenção, então esse material é retirado, ou se no decorrer do tempo existir um método melhor, esse pode ser substituído, sem que haja danos no livro.
Então, ainda que as pessoas, que novas intervenções sejam feitas e seja preciso retirar esses enxertos que foram colocados, ele não vai danificar ainda mais o livro, a retirada a retirada dele geralmente é com água, né? Ele é solúvel em água, então é umedecendo, que nem ele já havia sofrido uma intervenção, esse livro, né? Do qual, com a umidade, eu consegui retirar todo o papel japonês que tinha na restauração anterior para substituir por um papel japonês novo e enxertos novos. É difícil até imaginar, né? Você retirar uma coisa que foi colada e manter ali a qualidade do papel. É um material bem específico, bem diferente. Esse livro, eu não precisei usar esse procedimento. Até porque esse livro, algumas páginas dele eram escritas com tinta ferrogálica, que é uma tinta que enferruja. Nossa. Ela é a base de ferro. Então, eu não podia com a umidade. Mas, dependendo dos casos, o papel vai para banho mesmo. Ele é literalmente banhado. São cubas com água, né, água ionizada, ou água filtrada, e ali o papel mergulha na água, deixa um tempo entre telas, para que ele possa sair toda a sujidade, todas as impurezas. Ele vai para um outro banho, ele sai de um, ele entra em outro, aí com uma água com uma alcalinidade maior, para que ele possa, quando ele está muito ácido, receber um pouco dessa alcalinidade e ter uma sobrevida maior. E ainda com esse processo, é possível manter o que está escrito? Que a gente imagina, né, que vai borrar, alguma coisa nesse sentido. Antes de fazer esse processo, tem todo um teste, né, para ver quando é carimbo. Carimbo é uma coisa muito difícil, principalmente os carimbos de cor vermelha, tudo, porque geralmente eles são solúveis. Então, aí ou é feita uma proteção, é colocada tem no mercado um produto que você coloca em cima da assinatura ou nos carimbos, que é como se ele ficasse... É como se ele formasse uma película em cima dele e protegesse da água. Ele fica impermeável naquela região, né? Naquele pedaço onde tem Mas nesse livro não teve a necessidade disso. E é curioso porque as primeiras páginas do livro estão muito diferentes das finais em tudo, na cor do papel. Já você explica para o nosso telespectador quais são essas diferenças entre as páginas iniciais e as finais. Vamos para um rápido intervalo. Até já! Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta.
Voltamos com o segundo bloco do ACS na TV e o programa de hoje nós estamos com a Adélia Alcover, a Adélia que é da Fundação Arquivo e Memória de Santos, que foi a responsável pela restauração do livro de ouro da Associação Comercial, um livro que é de 1875 e contém assinaturas ilustres de várias pessoas importantes que passaram pela Associação Comercial, inclusive presidentes aqui do Brasil. Adélia, você estava explicando, né, a diferença das primeiras páginas do livro e das últimas, né? As primeiras estavam bastante desgastadas. Por que isso acontece? As primeiras estavam bastante danificadas, né? Bastante ácidas em relação às páginas finais do livro, e as páginas iniciais, elas são sempre as mais danificadas, mesmo pelo próprio manuseio. Todo livro que você vai mexer, seja o livro que for, as primeiras folhas são sempre, ao começo do livro, é sempre o que você, a introdução, né? É sempre as primeiras mais manuseadas mesmo, né? Então, elas já estavam mais danificadas por isso, pela ação do tempo e pela própria assinatura do Dom Pedro. Que com certeza é a mais vista, né? O que todo mundo quer ver. É a mais curiosa, né? Pelo com tempo, certeza. Né? Tem outras assinaturas que me chamaram muita atenção, mas com certeza o Dom Pedro, né, é uma assinatura bastante curiosa e diferente, né, para nós, assim, parece uma coisa tão distante, né, uma coisa assim que não faz parte do nosso... Não faz parte mesmo. E quais são as outras assinaturas que você encontrou no livro que te chamaram bastante atenção? Olha, uma assinatura que me chamou bastante atenção foi a do Juscelino Kubitschek, né, pela história, né, por Brasília, acho que pela idade também. O Juscelino já é uma coisa mais próxima, né? Está mais próximo de mim, né? Assim, o Dom Pedro pela distância, o outro já por ter feito parte já da minha... E outra curiosidade são as canetas usadas no começo do livro, o tipo de escrita para as assinaturas e dedicatórias do livro já no final, porque sempre, em cada visita, tem, né, falando, agradecendo a visita, a presença, uma dedicatória, tem sempre um comentário e depois as assinaturas das pessoas presentes. Tem quase 150 páginas esse livro, né? Então foram anos e anos, ali a gente percebe mesmo a diferença da caneta que foi usada no início para o final. Por conta da tecnologia que de tudo, né? Acabou avançando um pouquinho, né? Passa da caneta de pena para a ferrogálica, como você mencionou. E hoje nós já estamos na assinatura digital, né? Sim, com certeza. Já é Daqui outro... a pouco, o livro de ouro da associação vai ser touch, né? Daqui a pouquinho. Já está tudo tão avançado que... Mas tem várias curiosidades no livro, né? O tipo de papel que foi usado, né? É muito gostoso pegar, para mim que gosto do que faço. Para você que estuda isso, né? Sempre um prazer muito grande. Para mim, todo trabalho é um trabalho, não importa o que seja, sabe? Se é um documento, se é uma assinatura do Dom Pedro, eu acho que o respeito que eu tenho que ter pelo documento, pelo livro, por aquilo que está na minha mão, tem que ser o mesmo. Qual que é a importância, Adélia, desse trabalho de restaurar um livro tão antigo? Queria que você falasse um pouquinho também sobre o teu dia a dia. Você restaura que tipo de documentos? Olha, dentro da Fundação tem os processos, né? A Fundação tem a salvaguarda dos processos da cidade, né? Então, muitas vezes vêm os processos da própria Fundação para serem restaurados, para serem conservados, e também atendo ao munícipe. Então, apareceram várias coisas já na minha mão, desde outros documentos de Dom Pedro, né? São documentos assinados pelo Dom Pedro, um livro da Beneficência também pelo Dom Pedro, como um certificado de corte e costura, que foi uma coisa que me marcou muito, porque era um documento que outra pessoa, se for olhar de fora, ele não tem valor praticamente nenhum, mas era tudo que aquela pessoa tinha. Claro. Então, aquilo para ela era tudo.
Por isso que eu falo para você que quando eu pego um documento, o meu respeito tem que ser o mesmo. Com certeza. Cada um dá uma certa importância, aquele documento, aquele certificado de costura para aquela pessoa era o Dom Pedro. Ah, com certeza. Era o Dom Pedro dela, né? Então, o meu respeito tem que ser o mesmo, independente do que vem para minha mão. Com certeza, com certeza. E Adélia, dentro desse processo de restauração do livro de ouro, qual foi a parte mais complicada, assim, mais difícil desse processo? Quanto tempo que durou essa restauração? Olha, ele durou em média de 2 meses e meio, quase 3. Foi um processo assim que ele veio para as minhas mãos. Aí eu fiz o colacionamento, que o colacionamento eu tenho que numerar as páginas para ver na hora que eu vou desmanchar o livro quem é par com quem. Para não embaralhar, né? Os cadernos são feitos de bifólios, então eu tenho que saber que folha casa com outra folha para abraçar, irem abraçando as outras, que formam um caderno, né? E então a primeira coisa é isso, para poder saber na hora que eu for fazer novamente a montagem do livro, saber quem casa com quem, né? É feita uma higienização, folha por folha, né, com uma trincha, que é para limpar, tirar toda a sujidade do papel. Também é uma trincha especial, um material especial para não danificar também, né? De cerdas mais suaves, né, de cerdas não muito grossas, para não danificar o papel, até porque muitas vezes o papel já vem muito fragilizado. Então, se eu tenho um material muito pesado, eu acabo danificando mais ainda, ou rasgando, né? Às vezes pode até rasgar, né, o papel. Depois desse processo de colacionamento, de desmontar o livro e fazer a higienização, ele foi para o setor de iconografia da Fundação, né, onde ali foi digitalizado todo o livro, para caso venha ter uma exposição futuramente, alguém queira fazer uma pesquisa, pesquisar as assinaturas que existem ali. Porque tem muita assinatura que não dá para reconhecer, né? Exatamente. Tem algumas assinaturas que não dá para saber quem assinou. E como é que é feito isso, hein, Adélia? Como é que a pessoa vai pesquisar de quem é aquela assinatura? Você já responde já, que nós vamos a mais um intervalo. Até o próximo bloco. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. Voltamos ao terceiro e último bloco do ACS na TV. O programa de hoje está com a Adélia, que a nossa convidada é a Adélia Alcover. A Adélia, que é da Fundação Arquivo e Memória de Santos e que foi a responsável pela restauração do livro de ouro da Associação Comercial. Adélia, você ia explicar que, juntamente com a restauração, foi feito um processo para pesquisar as assinaturas que estão no livro. Muitas assinaturas não é possível identificar. Queria que você falasse como é que é feita essa pesquisa. Essa pesquisa vai ser feita por historiadores, né? Como vai ser feita essa pesquisa, assim, eu não sei explicar muito bem,
Mas um dos objetivos da digitalização são exposições futuras, né? As pessoas terem acesso às informações do livro, porém sem estarem manuseando o livro, né? Para que não haja danos, né? E realmente fazer a pesquisa de assinatura, mas aí já é com o historiador, né? Que vai... Ele compara, né, com alguns documentos antigos, jornais. Existe esse Na esse própria processo? fundação tem historiadores, né, que não sei se isso vai ser feito pela fundação ou não, mas eles são capazes de identificar, né, de pesquisar e identificar quem é quem, né? Então, depois desse processo dos enxertos, né, da recuperação das páginas, como é que é finalizado esse trabalho de restauração de um livro? Aí, depois de todo esse processo, né, feito, eu monto novamente o livro, por isso que eu tenho que ter o colecionamento, né, preciso estar com ele para montar e devolver ele para a capa. Nesse caso, a capa estava em boas condições, ficou a capa original, né, do qual me foi entregue, e só foi feita a limpeza na capa, na gravação, né, que ela é gravada em dourado, então foi tirada toda a sujidade, tanto do veludo como da gravação, e aí foi devolvido o livro para dentro da capa, novamente, né, onde foi a pessoa que fez a intervenção anterior, ele teve a preocupação de colocar folhas de pH neutro branca para separar os cadernos, porque a lombada, que é a parte estrutural do livro, ela é sempre a parte mais danificada. Então é importante o processo. Porque ali vai a costura, né, do livro, então ele é costurado, né, novamente, depois é passado essa cola, a mesma cola que a gente usa para fazer os enxertos, como ela é reversível, é passado na lombada, depois uma outra cola, que seria uma cola branca, só que de pH neutro também, né? E aí vai reestruturando, né? Tem as guardas que foram substituídas nos mesmos moldes da anterior, porém foram substituídas porque elas já estavam muito acidificadas, né? E aí devolve o miolo do livro para a capa, que é uma parte que eu costumo falar que é sempre tensa, porque ela vai tendo os enxertos, né, com papel japonês, uma nova costura, aí o papel que abraçou cada caderno. Vai então a crescendo, tendência é ela né? crescer, e a capa não cresce, Não né? cresce. A capa já está naquele mesmo tamanho. Mas então, ficou certinho. Ficou deu muito tudo bom, certo, ficou muito né? bom, deu tudo certo. E a entrega oficial desse livro, né, de volta à associação, foi feita no dia 15 de dezembro e contou com a presença do presidente da Associação Comercial, o Roberto Clemente Santini. Como é que foi? Queria que você falasse um pouquinho. Nós temos imagens também da entrega, né, da devolução do livro de ouro à Associação Comercial. Queria que você falasse um pouquinho, reuniu toda a diretoria, né? Estava toda a diretoria presente e foi o meu agradecimento de poder trabalhar nesse livro e de devolver à associação essa preciosidade, né, que conta a história da cidade, que tem um registro importantíssimo das pessoas que por aqui passaram. É um trabalho bastante minucioso, né? Um trabalho que dá trabalho mesmo, né? Mas vale a pena. Dá prazer. Vale a pena, né? Dá prazer, sabe? Ver o começo do livro, quando ele chega e quando ele vai, é muito gostoso, é muito gratificante, sabe, ver o antes e o depois. E esse trabalho, Adélia, dá para ter ideia da duração? Daqui quanto tempo esse livro vai precisar de uma nova intervenção? Dá para ter ideia? Olha, eu acredito que vai demorar bastante tempo para ele ter uma intervenção. Tudo vai depender de como ele vai ficar condicionado, das pessoas que vão manusear e de como vão ser manuseados. Entendi. Porque muitas vezes a gente faz esse restauro, tem todo esse trabalho e aí acaba tendo algum problema. Não acredito que não vai ser o caso da associação, mas muitas vezes é uma obra de arte
que ela está numa parede que tem uma umidade, que tem um vazamento. O ambiente em que essa obra vai ficar tem por algum bastante. motivo, tem algum vazamento, ou chuva, né, telhado, né? E aí uma obra que poderia ter uma intervenção daqui a 100 anos, ela acaba sofrendo uma intervenção muito mais cedo por conta de um acidente, né? Então não dá para prever, é certo, né? Mas o normal, né, caso não tenha nenhuma adversidade do tipo, é mais pelo menos uns 50, 60 anos aí, tranquilo. Que bom. Pelo menos eu fiz para que dure. Bastante tempo, né? Bastante tempo. Adélia, olha, muito obrigada pela sua participação. Espero que o telespectador tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a história do Livro de Ouro da Associação. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E deixe espaço para suas considerações finais. Obrigada. Tenho só que agradecer a presença, a oportunidade de ter esse livro nas minhas mãos. E acredito que eu não vai estar mais aqui presente para ver a próxima restauração. Provavelmente, né? Não estaremos mais. Se ele durar, esperamos que ele dure, que fique bonito e como ele está por muitos e muitos anos. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E lembrando que o ACS na TV tem reapresentação aos domingos, às 11 horas da manhã. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa.